E o batismo é o símbolo deste novo começo. A minha família já pertencia à igreja. E eu tinha 9 anos. Quando, perto da minha casa, eu morava no bairro de Santana, mas a igreja que nós íamos era na Liberdade, no centro de São Paulo. E perto da minha casa, o pastor Campo Longo foi fazer uma série de conferências. Eu não era batizado ainda. E aí meu pai foi ajudar na série de evangelismo, eu assisti a série toda de evangelismo, e numa série de evangelismo, com 9 anos, eu tomei a decisão de ser batizado. Esse foi o dia do meu novo começo. Para você que não me conheceu, há 21 anos atrás, você poderá assistir o meu batismo. Do juvenil Rafael, a exemplo de tua bisavó e tua avó e dos teus pais, estás entregando nesta tarde o teu coração a Jesus Cristo. Desejas ser um menino cristão, viver para Cristo, falar de Cristo e preparar-se para o retorno dele à terra. Nesta tarde sabática, como pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, para perdão dos teus pecados e obedecendo o imperativo deixado pelo Divino Mestre, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu sei que eu não mudei nada de lá para cá, alguém pode dizer. Aí está. Esse foi o dia do meu batismo. Esse foi o meu novo começo. Esse foi o dia que eu renasci para uma nova vida. Mas, ainda hoje, há muita confusão quanto ao batismo. Há muitas pessoas que não entenderam direito o que é o batismo, o que representa de fato o batismo. Mas a Bíblia é quem tem as respostas certas. Vamos ler alguns textos da Bíblia que vai nos ajudar a entender um pouco melhor o assunto do batismo. Vamos ao Evangelho de Mateus, no capítulo 3. A partir do verso 13. Diz aqui a Bíblia: por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Primeira lição que podemos tirar daqui: quem escolheu ser batizado foi o próprio Jesus. Ele não foi levado para o batismo. Ele não foi batizado sem saber o que estava acontecendo. Ele decidiu, ele escolheu ser batizado. João dissuadia dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele admitiu. O batizado Jesus saiu logo da onde? Jesus, quando foi batizado, ele entrou na água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. O batismo de Jesus foi um batismo de exemplo. Ele mostrou como é que eu e você deveríamos ser batizados. O batismo dele é uma demonstração a todos nós. Faça como ele fez. Escolha como ele escolheu. Um pouco mais para frente, também no capítulo 3, mas agora no Evangelho de João, o Senhor Jesus tem uma conversa com um indivíduo chamado Nicodemos. Era um homem importante, era um homem de responsabilidade, e ele veio para conversar com Jesus. E na sua conversa com Jesus, há aqui alguns elementos que o Senhor Jesus coloca e explica o que é realmente o batismo. Diz aqui a Bíblia: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém
pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Estão entendendo o diálogo até aqui? Ô Jesus, o que eu preciso fazer para ser salvo? Jesus falou assim: olha, Nicodemos, se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Não dá para se salvar se não nascer de novo. E aí Nicodemos usa de humor. Em outras palavras, Nicodemos faz uma piada. Literalmente. Ele diz assim: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Que pergunta que se faz? Jesus está falando de algo muito profundo e ele leva na brincadeira. Ah, tem que nascer de novo, então eu vou voltar para a barriga da minha mãe? Não, você viu o tamanho da minha mãe? É baixinha, como é que eu vou voltar? Pode um homem voltar para a barriga da mãe para nascer de novo? Que já tem essa cirurgia já? Jesus tem que lidar com essas perguntas que não tinham resposta. E Jesus, com muita calma, disse assim: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, é carne. O que é nascido do Espírito, é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Em outras palavras, Nicodemos, você não está entendendo. Eu não estou falando do nascimento da carne, porque o nascimento da carne já foi. E você nasceu. Eu estou falando de um outro nascimento. O nascimento do Espírito. E aqui está o problema que leva algumas pessoas a fazerem uma interpretação daquilo que Jesus falou e que abre portas para aquilo que Jesus nunca ensinou. Por exemplo, Jesus disse assim: Nicodemos, quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus, não pode entrar no reino de Deus. E aí pegam as duas palavras de Jesus e falam assim: existem dois nascimentos espirituais. O nascimento espiritual se divide em duas partes. O primeiro nascimento é o nascimento da água, é aquele que vai na igreja, que a gente enche o tanque batismal, e o pastor lá dentro faz a declaração batismal, mergulha a pessoa na água, e ela levanta da água. Esse é o nascimento da água. É o primeiro passo do nascimento espiritual. É só o começo. Mas existe uma segunda parte, um segundo nascimento espiritual. E esse segundo nascimento espiritual se dá quando a pessoa recebe o Espírito Santo. Enquanto ela não receber o Espírito Santo, ela não nasceu completamente do Espírito, ela só nasceu da água. O nascimento do Espírito vem quando ela então é imbuída de uma força maior do que ela e passa a falar línguas estranhas, que alguns chamam língua dos anjos, o idioma que os anjos falam, o idioma que eles se comunicam. Então, o nascimento espiritual agora assume duas partes. Nasceu da água? Tudo bem, é fácil. Agora eu quero ver nascer do Espírito. E ficam esperando que a pessoa então passe a falar línguas estranhas, como marca, como demonstração de que ela tem o Espírito Santo. Volta o teu olho aí para o texto bíblico. Quem não nascer da água e do Espírito, não há, presta atenção, não há separação entre o nascimento da água com o nascimento do Espírito. Quem entra no tanque batismal nasceu do Espírito. O nascimento da carne foi aquele que você teve no dia que a sua mãe deu à luz. Você nasceu da carne. O nascimento do Espírito acontece dentro do tanque batismal. Não existe
espera para que o Espírito Santo venha sobre você. Porque na hora do tanque batismal, e ontem o pastor Daniel fez um batismo aqui, ele levantou a mão e disse: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e de quem? Agora, se foi batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu recebi ou não recebi o Espírito Santo? É claro que eu recebi. Se eu fui batizado no nome do Espírito Santo, eu recebi o Espírito Santo. E quem foi que falou que ser batizado pelo Espírito Santo tem que falar língua estranha? Jesus falou? Ele saiu falando língua estranha quando o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba no batismo? Há uma explicação gramatical. Esse "e" do Espírito, no grego chama-se kai epizegético. Eu sei que é um nome difícil e complicado, mas é uma explicação gramatical do grego, que é um idioma muito mais difícil e complicado do que o nosso também difícil português. Esse "quem não nascer da água e do Espírito", que é edo, um kai epizegético, na verdade não está separando, mas está unindo. Quem nasce da água, nasce do Espírito. Era exatamente isso que o Senhor Jesus queria ensinar. Você não precisa falar língua estranha para ter o Espírito Santo, é o que está dizendo a Bíblia. O Espírito Santo já lhe foi dado no dia que você foi batizado. Ou você que ainda está no processo da decisão e que ainda não foi batizado, quando você for batizado, você receberá o Espírito Santo. É exatamente isso que Jesus está ensinando. Na água, no tanque batismal, na invocação, o Espírito Santo descerá sobre vocês. Romanos capítulo 6, verso 3 até o verso 6, Paulo explica exatamente o que acontece no batismo. Quando a pessoa entra no tanque batismal, ela está seguindo os mesmos passos finais da vida de Jesus. Entrar no tanque batismal é morrer para a antiga vida. Quando a pessoa desce as águas, ela está sendo sepultada, como Jesus foi sepultado. E quando ela levanta das águas, ela está ressuscitando para uma nova vida, como o Senhor Jesus ressuscitou para uma nova vida. Este é o símbolo do batismo. É isto que o batismo representa. Mas há algumas opiniões quanto ao batismo. Alguns falam assim: não, o batismo tem que ser por imersão. Mas para outros, não. O batismo tem que mergulhar a pessoa 3 vezes. Mergulha em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Outros falam assim: não, o batismo é por aspersão. Joga um pouco de água na cabeça só. Ou para outros, tem que derramar água no corpo todo da pessoa. Ainda para outros, aspersão de sal. Joga sal na pessoa. Para outros, com azeite. Para outros, com vinho. E há agora o batismo por correio. Põe no Google. E você pode se batizar pelo correio. Até por e-mail dá para se batizar. Há tanta especulação, tantas invenções. Todos os métodos são aceitáveis? Qualquer método vale, então? Olha o que diz a Bíblia: há um só Senhor, uma só fé, um só... se só existe um só batismo, não dá para você ficar inventando formas de batizar, porque só existe uma forma de batizar. Não, pastor, mas aí não tem nada a ver. O que importa é ser batizado, não importa de que jeito. Você que pensa. Deus, Ele é um Deus de detalhes. Presta atenção nisso. Deus, Ele tem os símbolos específicos. Lembram do Caim e do Abel? O que Deus pediu? Um cordeiro. E o que levou o Abel? Um cordeiro. E o Caim falou assim: não, Deus pediu cordeiro, mas eu não vou dar cordeiro não. Eu vou dar outra coisa. E ele foi lá, e veja que Caim, segundo a Bíblia, não pegou as frutinhas podres.
Ele pegou as melhores frutas, o que ele tinha de melhor, e levou para Deus. E Deus falou o quê? Caim, eu não pedi isso. Eu não falei que era isso. Eu falei que era um cordeiro. Não, mas está aqui as frutas. Caim, eu falei que era cordeiro. Quando Deus fala que é uma coisa, não fique dando uma de brasileiro, que quer dar um jeitinho. E o Caim foi o primeiro a ter o jeitinho, né? Não, o senhor falou cordeiro, mas vamos fazer uma frutinha aqui, essa frutinha é gostosa. O cordeiro come essas frutas aqui. Então, vamos fazer uma negociação. O senhor falou assim, não, eu não aceito isso. Eu pedi para você um cordeiro. Deus, Ele estabelece, Ele diz, Ele informa, e a você não compete dizer o que aquele tem que aceitar. Compete a você obedecer o que Ele falou. O problema é que nós queremos nos colocar no lugar de Deus e ficar advogando com Ele, e ficar conversando com Ele, dialogando, ou querer ensinar coisas para Deus. Você não tem nada para ensinar para Deus. O que você tem que fazer é aceitar o que Ele falou. Se Ele diz, é batismo nas águas, não fique inventando nada. Não é para você inventar. Deus falou, cordeiro, é cordeiro. Se Deus falar fruta, aí é fruta, mas se Ele falou cordeiro, é cordeiro. Ele fala o que é que tem que ser feito. Abel levou um cordeiro, que era o símbolo de Jesus. E o Caim levou fruta, que era o símbolo daquilo que ele fazia. E Deus não aceitou. Alguém, mas Deus não é tão exigente assim. É. Tanto foi que ele não aceitou a oferta do Caim. O santuário, que estava no meio do povo de Deus, deveria ser construído exatamente segundo as ordens de Deus, até o tamanho. Não era para inventar. Construa do jeito que Deus mandou. É assim que tem que ser. E Moisés vai falar assim, não, mas esse objeto aqui eu não gostei, vamos colocar uma coisa mais bonita aqui. Não era para colocar nada mais bonito. Era para fazer exatamente como Deus falou. E quem quis atrapalhar, quem quis profanar, Deus cuidou. Se não, é do meu jeito, é assim, é dessa forma. É assim que deve ser, porque os símbolos são importantes para Deus, como são importantes para o ser humano. Eu li um tempo atrás uma história que aconteceu na época da Segunda Guerra Mundial. Um casal era noivo, e ele foi convocado à guerra. Quando recebeu a convocação, a data que ele deveria ir, ele procurou sua noiva e falou assim, olha, é o seguinte, eu tenho que ir para a guerra, mas eu quero me casar com você antes de eu ir para a guerra. E ela aceitou. Eles se amavam, já pensavam em casamento, anteciparam o casamento, se casaram e ele foi para a guerra. Comunicação difícil, cartas difíceis, não era tão simples assim. Depois de alguns anos servindo na Itália, ele mandou uma carta de volta à sua esposa, que ele não pôde desfrutar do casamento porque teve que ir para a guerra. E ele escreveu assim, querida, nós nos casamos e eu fui embora, eu vim para a guerra e tanto tempo se passou, eu não sei o que está acontecendo aí em casa. Eu não sei como é que você está, eu não sei como é que você está vivendo. E eu não quero causar constrangimento nenhum. Então vamos fazer o seguinte, escreveu ele na carta. Dia tal, eu estou embarcando aqui e chego em casa no dia tal. Se for para eu entrar, se você ainda é minha esposa, se você me esperou, coloque um pano amarelo na frente de casa. Se não for, eu passarei. E se não ver nenhum pano amarelo, eu continuo o meu caminho, você segue sua vida, eu sigo a minha. Ela recebeu a carta, e no dia que ele chegou, quando ele chegou na frente da casa, ele viu que ela havia pendurado na frente da casa vários panos amarelos. Agora vejam só, se ela tivesse pendurado um pano vermelho, ele ia entrar? Ou um pano roxo?
A Bíblia fala assim, não, esse vermelho, esse amarelo que eu pedi, amarelo é muito feio. Eu não gosto de pano amarelo. Então eu vou colocar um outro pano que eu acho mais bonito, vou colocar um pano azul. Não adianta. Ele falou pano amarelo, porque o pano amarelo tinha um significado. E assim é o batismo, ele tem um significado. Não adianta você querer ficar inventando outra coisa, porque vai perder o significado. A simbologia é importante para Deus. O batismo é uma palavra grega que significa mergulhar, que os gregos usavam como uma palavra para tingir o tecido. Mergulhava o tecido para tingi-lo. Então o batismo obrigatoriamente e necessariamente tem que ser o mergulho da pessoa nas águas. Diz aqui Paulo, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Ou seja, no batismo eu recebo Cristo em minha vida. E eu posso ir além. Esse aqui foi o dia do meu casamento civil. E ali está a minha esposa assinando. E a partir desta hora, ela recebeu o meu nome. Isso é o batismo. Na hora do batismo, você